Duas coisinhas rápidas pra falar antes do vídeo começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela repercussão dos 2 vídeos anteriores. Eles foram muito bem, assim, eu tô muito feliz realmente por todos os comentários e por ter tantas views e o tanto de inscritos que o canal subiu. Inclusive, já passamos de 100 inscritos, então muito obrigado. E a segunda coisa que eu tinha pra falar é em relação ao vídeo de redesenhando personagens de Monster High. Assim como quando eu fiz os da My Little Pony, eu não queria lançar 2 vídeos seguidos sobre o mesmo tema, então essa semana vai ter um vídeo sobre algo diferente e na semana que vem eu já volto postando uma parte 2 dos desenhos de personagens de Monster High no meu estilo. Eu ainda não comecei a fazer os desenhos, então caso você tenha alguma sugestão de uma personagem que você gostaria de ver, pode comentar. É isso então, bom vídeo, tchau! Ok, então, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o meu filme favorito de todos os tempos, Halloween, e eu escolhi falar sobre aquele filme porque ele era um filme antigo e como eu tava demorando bastante pra conseguir gravar os vídeos e enfim, eu não quis fazer sobre um filme muito atual, já que o filme provavelmente já teria passado do hype quando eu lançasse o vídeo, e também não tinha muito filme interessante, se eu não me engano, naquela época. Porém, agora eu resolvi que independente de ter passado o hype, porque o hype já passou desse filme, eu vou falar de um filme que eu gostei muito, que saiu recentemente. Então, eu sei que já teve muita gente que falou sobre esse filme, mas finge que não. Então, é isso. E vai seguir a mesma ideia daquele outro vídeo. Eu vou falando sobre ele enquanto eu falo também um pouco dos desenhos que eu vou fazendo sobre ele. E não se preocupe, porque nessa primeira parte não vai ter nenhum spoiler do filme. Quando for ter, eu aviso. Mas caso você queira assistir o filme sem saber de absolutamente nada, eu recomendo você também pode só assistir o vídeo mutado, já que a edição do vídeo não vai fazer nenhuma referência assim muito direta ao que eu falo, então dá pra assistir certinho, caso você só esteja com vontade de aproveitar os desenhos, porque eu gostei muito dos desenhos dessa vez, então eu acho que vale a pena. É isso, então vamos lá. A Substância, então, é o filme que eu vou falar aqui hoje, como já está no título, né? E pra quem não sabe, A Substância foi um filme que foi lançado esse ano. Faz pouco tempo, inclusive, foi na segunda metade do ano. E ele tem, acho que uma das coisas que acabou sendo um grande chamariz pra ele é que ele tinha a Demi Moore como protagonista. A Demi Moore é uma atriz bem famosa de filmes, assim, mais antigos. E ele é um filme de terror, mais um terror psicológico, mas que tem bastante cenas extremamente grotescas, eu acho que dá pra chamar assim, nojentas, não diria nojentas, mas ele foi classificado como um body horror, que é basicamente um filme tipo A Mosca, onde o terror corporal prevalece como uma das grandes características do filme. Falando então um pouco sobre a sinopse do filme em questão, A Substância acompanha a Elizabeth Sparkle, que é uma antiga atriz, ela é uma atriz no caso, mas ela acabou sendo muito famosa anos atrás, onde ela ganhou um Oscar e várias coisas, só que hoje em dia, acho que ela já tem uns 50 anos, ela acaba não conseguindo mais tantos papéis, e por isso ela acabou se mantendo na televisão através de um programa de fitness que ela apresenta, só que o dono da emissora, né, o chefe dela, acaba considerando ela velha demais para continuar desempenhando esse papel, apesar dela ser muito mais jovem do que ele, ou pelo menos alguns anos mais jovem do que ele, mas ele acha que a partir de uma certa idade ela já deixa de ser atraente. Ele acaba então demitindo ela bem no dia do aniversário dela, que faz com que ela acabe ficando bem sobrecarregada, assim, ela acaba ficando muito nervosa com todas essas questões e acaba sofrendo um acidente de carro que leva ela para um hospital. Ela não se machuca nada, assim, mas nesse hospital ela acaba recebendo informações sobre uma tal de substância. A substância é um líquido, assim, um tipo de substância mesmo, eu não sei como descrever, mas é basicamente uma substância que quando você aplica ela, você ganha uma versão melhorada de você mesmo. Você ganha uma versão mais jovem, mais atraente, enfim. Tudo que você sonha em ter, você vai ter ao aplicar essa substância. Só que essa substância, ela vem com algumas limitações. Você só pode ficar em cada corpo, porque meio que você agora vai ter 2 corpos, o corpo perfeito, entre aspas, e o seu corpo atual, só que você só pode ficar em cada um deles por até 7 dias. Você tem que ficar trocando a cada 7 dias, senão vai dar ruim.
E a Elizabeth, então, nesse auge que ela tá assim, ela tá praticamente num desgaste mental terrível por causa de todas essas questões de Hollywood e todas essas questões da própria aparência, ela resolve utilizar essa substância e acaba, então, criando, né, esse alter ego que é a Sue. A Sue, então, passa a apresentar esse programa que ela apresentava até então. E parando agora um pouco, falando sobre o desenho, eu, assim como da outra vez, comecei fazendo 2 personagens principais, que no caso é a Sue e a Elizabeth, que são um personagem só, se a gente for considerar, né, mas enfim. E eu resolvi então só desenhar eles assim, para ter uma ideia de personagem mesmo, para ter um certo estudo do personagem. E a primeira que apareceu então, ela é a Elizabeth. Ela é bem caracterizada por usar aquele sobretudo amarelo. E essa que eu tô desenhando agora é a Sue. A Sue também ela é uma personagem que ficou extremamente famosa depois do filme, assim, as pessoas acabaram se apegando bastante a Sue, o que é um pouco triste, considerando que o filme realmente critica essa ideia de como o corpo envelhecido deixa de ser tão exaltado quanto um jovem, mas enfim. E eu fiz ela com esse maiô que ela usa durante as gravações do programa dela. Esse filme, ele é muito bonito, isso é algo que eu vou ter que dizer, assim, que ele tem certas cenas que, assim, por si só são obras de arte, assim como eu acho que a direção é maravilhosa e os figurinos também, eu gostei muito e é por isso que, né, eu achei tão legal poder fazê-las assim de corpo inteiro para explorar esses figurinos que eles tentam trazer. A segunda parte dos desenhos, então, vai ser, assim como da outra vez, redesenhos de algumas cenas do filme. Dessa vez eu vou fazer então 2 desenhos, né? Porque um vai ser um desenho de uma cena em que a Sue aparece e o outro vai ser um desenho onde a Elizabeth aparece. E ambos os desenhos, eles buscaram uma cena onde há realmente essa quebra, onde as duas estão realmente num momento desesperador no fim da ponte do abismo, na beirada do abismo. Então, é isso. E agora falando um pouco mais sobre o filme. Uma das coisas que já me fez ficar completamente ansiosa pra ver o filme, antes mesmo dele lançar, só de ouvir a sinopse, foi o fato de que, assim, um dos meus livros favoritos de todos os tempos é O Médico e o Monstro. E esse filme, ele tem uma sinopse e a execução dele, né, que eu percebi depois de assistir, é extremamente semelhante à do livro, que é a ideia, né, de você criar um novo corpo para você aproveitar algumas características que esse corpo tem. Óbvio que são críticas diferentes. O Médico e o Monstro critica muito mais a falsidade humana, algo assim, enquanto esse aqui critica mais a questão de padrões estéticos de beleza e toda essa pressão. Mas eu simplesmente achei muito bom a maneira como esse filme conseguiu abordar essa ideia, apesar de ser uma crítica diferente, é uma ideia, né, semelhante. Também vi algumas pessoas comparando com o Retrato de Dorian Gray, que sim, é óbvio, essa ideia de se tornar mais jovem e de que essa jovialidade acaba consumindo você com o tempo também é extremamente presente em ambas as obras. Por outro lado, essa obra ela tem uma questão que eu acho que talvez possa ser um pouco prejudicial para algumas pessoas que vão assistir ela. Para mim não teve problema nenhum, eu acho divertidíssimo porque, assim, eu acho que é muito importante você entrar na proposta que o filme te propõe. E esse filme, ele não se propôs em momento algum ser realista, então em vários momentos ele acaba rompendo com questões lógicas. Se você for procurar defeitos lógicos, coisas que não fazem sentido se fosse na vida real, você vai poder ficar um dia inteiro achando essas questões. Tipo, teoricamente são pessoas extremamente famosas, mas ao mesmo tempo não tem nenhum paparazzi que tá interessado. De vez em quando elas fazem um programa de TV, mas não vai ter nenhum fã que vai ficar tentando buscar essas coisas, que ficam na porta da casa dela, nem nada. Outro ponto, que é um programa fitness de TV ser simplesmente o programa mais assistido dos Estados Unidos. Nada contra, mas assim, caramba, não tinha quase nada pra assistir nessa TV, né? Enfim. Mas eu acho que esse filme, ele é muito bom e ele se mantém perfeito, assim, e eu achei uma ótima abordagem de todos os temas que esse filme traz e se propõe a tratar. Agora, então, eu vou falar uma parte com alguns spoilers, ok? Então, se você não tiver interessado em saber, você pode mutar, ok?
E é isso. Quando eu mencionei o retrato de Dorian Gray, eu falei sobre essa questão de como a jovialidade acaba consumindo essa sua versão anterior a esse poder que lhe foi dado de poder voltar no tempo. Então, nesse filme, isso é representado por essa questão que eu tinha mencionado antes de body horror. Então, quando esse balanço dos 7 dias cada é quebrado, a matriz, né, que é a Elizabeth, né, que é a personagem mais velha, que é a versão mais velha da personagem no caso, ela acaba ela acaba envelhecendo muito mais, certas partes do corpo dela vão ficando mais degradadas. E esse filme, ele consegue abordar isso de uma maneira, assim, espetacular, primeiramente pela maquiagem, segundamente, eu acho que é muito legal como o filme consegue nos colocar na presença da personagem, na cabeça da personagem, no que ela tá pensando. Tem uma sequência que é depois que ela descobre isso que pode acontecer, que a mão dela acaba ficando deformada, e ela pensa então em abandonar de vez esse negócio de substância e passar a tentar ver ela como ela mesma, como a pessoa que ela é, e que ela é bonita do jeito que ela é, pelo amor de Deus, ela é a Demi Moore, mas e é exatamente essa cena aí que eu desenhei. Como dá pra ver, ela tá diferente da referência, porque eu queria uma imagem dessa cena, só que todas as referências que eu buscava, ela não tava olhando pra frente, então eu peguei essa daí como referência de pose, mas eu coloquei a roupa e o estilo que ela tava usando nessa cena que eu tô falando agora, em que ela resolve então sair com um cara que, olha, eu não vou nem mencionar o quanto que ela tava se degradando, tipo assim, abaixando ela pra poder ficar com aquele cara que não que assim, não tava no nível dela, com todo respeito. Mas enfim. E ela acaba tendo uma crise completa e não consegue sair de casa porque ela não consegue seguir sem se comparar com a outra versão dela. Então, esse filme ele consegue fazer muito bem essa ideia do, ok, se essa substância faz tanto mal pra ela, por que ela só não para de usar? E a gente entende que toda vez que ela para de usar essa substância, toda vez que ela tenta ser ela mesma, ou todas as vezes que ela é obrigada a ser ela mesma por causa dessa questão dos 7 dias, ela odeia, ela não tem mais o que fazer com essa versão dela que ela não enxerga como digna de viver, sabe? É porque chega um certo momento que ela não consegue mais se compreender como digna ou como boa o suficiente. Então, eu acho que em nenhum momento você olha pra isso e você julga a personagem por não parar de usar a substância. Enfim, então eu acho que esse filme ele trata de uns temas de uma maneira muito boa, muito bem feita, e eu gostei muito dele. Eu recomendo ele, só que eu vou ressaltar que ele é um filme que ele tem uma classificação indicativa, então se atentem bastante a isso. E agora, então, que o desenho tá pronto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que toda essa descrição do filme possa ter feito algum sentido e que vocês tenham gostado. Se quiserem recomendar mais filmes, eu estou aqui para acatar as sugestões. E é isso. Tchau!